Ei, Gabi, você não ficaria desconfiada se tivesse o coração exposto? A qualquer momento alguém podia te comer o coração. É, podia. E depois não é normal ter o coração exposto, né? Eu ficaria uma fera se isso me acontecesse. Ei, Gabi, tu poderia ser desconfiada. Isso não implicaria ser má. Imagina, Gabi desconfiada, com medo de ser agredida. Estaria o tempo todo agredindo os outros. Seria mesquinha. Merda. Por que eu tenho o coração exposto e os outros não têm? Os cães podem me comer o coração. Eu vou matar esses cães. Eu vou matá-los. Você tem um revólver? Uma faca? Um veneno? Tenho a mim mesma, de coração exposto. Eu mesma sou uma agressão. Avanço em direção a eles. Cuspo na cara deles. Cago em cima deles. Cago nessa humanidade inteira. Essa humanidade de coração engolido, cheio de proteção. Aí ela me olha assim. Então, esse é o Água Não Pra Nós. A gente tá começando aqui um novo programa, né, para o quadro de discussões com a atriz, né, recifense Fabiana Pirro, artista militante da cultura de Recife. E a gente vai conversar um pouco sobre arte, né, literatura, teatro, política, enfim. Queria que tu falasse assim, um pouco só da tua atuação, para te conhecerem um pouco mais, quem ainda não teve esse privilégio, para a gente começar a te provocar. Tá bom, Gabi. Eu sou Fabiana Pirro, sou atriz, produtora, mãe. Vivo do teatro aqui em Recife, desse teatro de qualquer canto, né, do mundo, porque o teatro, quando a gente fala do nosso chão, ele vira universal. Então a gente vive desse teatro, dessa busca, dessa pesquisa. Realmente sou uma pessoa que acredito que a gente pode mudar alguma coisa através da arte mesmo, acredito nisso piamente. E é isso. Massa, eu esqueci até de falar, eu sou Ana Gabriela Aires, né, e aí tô aqui entrevistando Fabiana Pirro. Você é essa pessoa mesmo? Então, Fabiana, o que eu queria te provocar aqui, que eu queria há muito tempo conversar contigo, pela pessoa que tu és, assim, que eu já venho acompanhando há um tempo e admiro muito por essa justamente atuação e resistência no teatro, né, na arte, assim, na cena, fazendo trabalhos de qualidade com a literatura, inclusive, né, que eu conheci Hilda através de você, e aí você está agora com outro trabalho, né, com Hermilo e Osman, enfim. E aí, pensando nessa relação, assim, do teatro e da literatura, eu queria saber como é essa junção, né, que tu faz, se existe algo separado para que seja junto depois, Não, ou... nem tem, não tem. A literatura, para mim, é a base do teatro, né? A gente precisamos de histórias para contar, mesmo que seja a nossa própria, mas a gente precisa a gente precisa estar ali, as palavras em harmonia para a gente poder vivenciar as figuras, as personagens. Então a literatura, ela é um mapa. Ela é quem diz o que é que você vai tentar fazer, assim. Claro que existem, né, espetáculos que não tem uma palavra, mas não é essa palavra só escrita que eu falo, né? Eu tô falando as histórias, as poesias. Né? Eu pego uma poesia de Hilda e essa poesia de Hilda vai virar todo um espetáculo, ok. Exatamente assim. Mas ela partiu de algo concreto ali, né, que a gente pode pegar, assim, que é a poesia. Pegar e não pegar, mas tem ali, ela dá o estalo, né? Ela faz a gente, ela deixa a gente, é uma coisa que... Munido, né? É uma coisa que Ferreira Goulart fala, que é o espanto, né? Tem coisas que você lê, que você se espanta com aquilo, assim como um quadro, assim como uma música, ok, mas eu que sou do teatro,
a literatura, ela é, para mim, é a base de tudo mesmo. Inclusive, quando eu estava pensando assim nessa conversa que a gente ia ter, que eu fiz esse paralelo de literatura e teatro, aí eu fiquei rememorando, né, porque eu queria trazer também uma discussão política, e eu fiquei rememorando que o teatro, né, na antiguidade, era usado como uma forma de educação, né, era para educar as pessoas. Aí eu fiquei pensando, hoje em dia, assim, qual é a função do teatro nesse momento tão problemático, né, politicamente, que a gente está vivendo, com pessoas tão ignorantes, sem acesso, muitas vezes. É o grito, Enfim. eu acho, assim, Gabi. A função do teatro hoje é dar um grito, assim, diante da sociedade. É você dizer, não podemos nos calar, é a gente dar um grito mesmo, e disso reverberar alguma coisa, acordar, não só quem está vendo como a gente que está fazendo. Eu estava esses dias falando com o Claudinho, a gente se reunindo para falar de Marcenal, e eu dizendo assim, eu cada vez mais acredito neste teatro autoral. Esse teatro que você está tudo misturado ali, a sua vida, com seus desejos, com suas vontades. Cada vez mais eu acredito que o teatro é muito mais perto do povo, pegando no povo, a tal da quarta parede do distanciamento. Para mim, agora, não diz muito. Então, assim, eu acho que o poder do teatro hoje, beirando 2020, é dar um grito. É fazer a gente acordar para várias coisas que não estão, que não está do nosso agrado. Estamos indignados, né? Indignadas por conta de que tem muita coisa errada. E não só errada politicamente falando, mas que assim, que a gente precisa estar ali defendendo que a gente pode ter sim uma vida melhor. O teatro é uma forma de tornar a vida, até as cruezas da vida, de uma forma mais lúdica, mas ao mesmo tempo um teatro muito urgente, muito político, o agora. Né? Cartas, você viu Cartas, que é do Coletivo Caverna. Cartas, para mim, é meu grande ato político, porque eu realmente não tenho esse tempo e espaço para me dedicar a nada só a um partido, a uma ideia. Eu acho que existem várias formas da gente poder atuar e trabalhar sem ir para os extremos. Eu não tenho isso. Mas o nosso teatro é um grito pelo Brasil, por este momento, que nós não estamos satisfeitos, a gente não pode ficar calado diante dessas censuras que estão querendo voltar. Então, assim, é o agora. Uhum. O teatro é o agora. São os índios sendo dizimados mais uma vez. É essa loucura religiosa que ninguém se salva por aí, a gente se salva pelos atos, pelo dia a dia, pela gratidão, pela comunhão, pela ajuda, e não por... E o teatro, para mim agora, pelo menos em todos os projetos que eu faço parte, ele é um grito por esse agora. Gente, teatro é agora. Estamos falando de hoje. Nossas necessidades de mudança já, para já. Presente, assim, né? Meu ponto de vista do teatro, que qual é a função do teatro agora? Uhum. Tu falando isso, me veio, assim, eu organizei um roteiro aqui, e aí tem duas questões que foram suscitadas, que estão aqui a partir do que tu falou. Eu vou escolher primeiro a censura, que foi uma palavra que tu tocou, que eu queria saber, assim, como é essa questão da censura, e aí... Ela não é uma censura que eu queria, na verdade, não estigmatizar no sentido de dizer assim, eu queria mais realmente até provocar o que pode parecer óbvio, assim, eu falo de censura agora, mas eu ia falar, por exemplo, Hilda Hilst, a tetralogia obscena, né, Lori Lambe, por exemplo, que é, assim, chocante, né? Nossa. Tem uma história, então, assim... Deu uma divisão cortou as águas, né? Ela deu uma pra Hilda, porque foi através dela, né, que ela entrou na tetralogia, e foi quando ela disse, é isso mesmo, da banana, né, como ela fala. Da banana, é uma grande comédia, como ela diz, ela morre de rir, né, lendo Lori Lambe, porque é aquele riso... Exatamente, político. E totalmente, assim, indo de encontro a um tabu, né, que é um tabu, o tema que é discutido no livro, e muitas vezes essa censura, no caso, parte de nós que nos dizemos progressistas, assim, por não querermos adentrar de alguma forma
perceber a arte não como uma tomada de partido político, né? Mas como eu tenho discutido muito, pensado muito a literatura é como a arte não tem uma moral, ela tá para mostrar que a gente é humano, né? As nossas contradições. Ela, ao contrário, se a arte só mostrar o lado bonzinho que cada um tem, cada uma tem, qual é essa função então de acordar? Ela não há. Ela deixa de ser necessária, né? Se a gente só mostrar, ai, como Gabi é fofa, não. É o outro lado também que deve existir dentro de você e que muitas vezes a arte, ela bota a lente de aumento, né? A lupa e tá, faz ela ficar ainda maior. E eu acredito que é isso. O que você está falando dessa censura, como não só política, que é essa moral, né, amiga? Moral é uma coisa que acaba com a vida da gente, muitas vezes. É importante, não estou falando de caráter, mas esse moral, essa coisa do ser correto e 100%, agradar, né? e agradar. Um dia desses, Silvinha, que é das Violetas da Aurora, nosso grupo de palhaças, disse uma coisa linda, assim, que pra gente o grande mal não, a grande dor é não fazer as pessoas rirem, né? Uma palhaça, no caso. Aí, Silvinha, a gente conversando no camarim, Silvinha disse assim, nós somos as Violetas da Aurora, somos 4 palhaças, não sei o quê, e não somos engraçadas. Silvinha me salvou de um abismo que eu vivia. Quando ela disse, não somos engraçadas. Aí eu, bicha, que coisa libertadora. A arte liberta, amiga. A moral e essa moral cristã e essas coisas que assim, né, cada um com a sua doidice, mas assim, nos leva a abismos pavorosos, eu diria mesmo. E necessários, né, da gente encarar para poder ver o outro também humanamente, né? Quando eu digo levar abismo, assim, a moral é exatamente a gente não querer olhar esse mais profundo, né, esse outro lado aí, que normalmente você precisa quebrar com a moral mesmo, né? E que na arte pode ser tocado objetivamente ou subjetivamente, né, como a Hilda tanto faz, né? Por exemplo, esse teu trabalho Novo Cartas é uma política mais evidente, assim, até pelo discurso das cartas, né? Outra história também. É o momento da ditadura, assim, propriamente dito, né? Na sua primeira formação no Brasil, né? Que é muito importante, né? Esse grito tão direto, assim, tanto quanto esse outro mais subjetivo, que é todo momento, né? A imaginação, né? A criação de outro mundo a partir da literatura. Porque se a gente for ver, falando da nossa amiga Hilda, se a gente for ver Cartas de um Sedutor, que é um dos livros que eu defendo, que eu amo aquela personagem chamada Stamatius, é um cara, assim, é um livro que é machista até o último lugar, né? Manda a menina trocar de roupa, a menina não troca de roupa, tá com a blusa fininha, no final arranca o bico do peito da menina, a outra passagem corta o dedo da mulher que fica falando com o rei. Stamatius é uma figura que de alguma forma eu meio que editei de dentro do Cartas de um Sedutor, que pra mim, quando eu paro, eu digo, mas pra que eu quero falar disso? Me dói falar desse homem assim, que arranca o bico do peito da mulher, que corta o dedo da outra. São histórias que só falam desse lugar assim masculino, né, do homem, que a gente tá avançando e que a gente tá tentando cada dia mais parar com essa violência toda, mas eu preciso contar aquela história porque é isso. A minha moral eu fico num lugar assim dizendo, mas eu preciso falar disso. Porque naquela sala com certeza tem algum homem que já passou por isso e alguma mulher que já sofreu isso. Eu mesma, eu sempre falo, eu já passei por isso, eu já tive namorados que diziam, troque sua roupa, e eu alesadamente ia lá e trocava. Uhum. Hoje, aos 45 anos, eu olho e digo, não, né? Não tem, isso aqui não é um produto, nem um corpo, nem pertence a ninguém, a não ser eu mesma. Então, assim, e eu acho que Hilda o tempo todo tá dizendo isso, assim, afirmando, dizendo, colocando, eu sou assim. Eu sou mulher e posso escrever pornografia. Eu sou mulher e posso tomar meu uísque, fumar minha carteira de cigarro e falar. Para todo mundo do mesmo, porque era isso que ela sempre colocava. Ela se revoltava muito quando dizia que existia poesia feminina. Uhum. A poesia de mulher. Não, poesia de mulher, né? Literatura feminina. Literatura. Aí era num lugar assim, ali são os poetas mesmo, e ali tem as. Não. Uhum.
Uhum. Eu É acho- universal, né? Não o tem... feminino e o masculino habita em todos nós. É. Né? Não tem essa... E ela foi uma das figuras que fez a gente é, reforçar, né, essa certeza. A literatura dela é muito forte. Eu como mulher, me Sim. super identifico. E ela vai ao mais profundo mesmo, assim, né? Porque é isso que é justamente essa questão da arte, né? Tem toda essa discussão ideológica, né, social, que está aqui e a arte está pairando, né? Então tem Tá uma sem julgamento, defesa, ela né? não tem. É, isso. Ela não tem como. Você não tem que dizer, por que estão fazendo o filme da Bruna Sufistinha? Como teve um negócio, né, agora? Essa loucura dessa parte da cultura que está aí se instalando, tentando se instalar. Por que fazer? Aí a Débora Seco, muito honestamente, Foi. deu um texto que eu até fiquei, ai que ótimo, porque de fato é isso, assim, você só vai falar de coisas o quê? Existe essa figura que tem uma história para contar, como todas nós temos. Porque se quiser a gente faz um filme sobre você, meu amor, se quiser fazer um filme sobre mim, cada pessoa tem uma história para contar. O lance é isso, né? Você fazer com aquilo ali é o certo, aquilo ali. Uhum. E a arte entra exatamente como esse raio, assim, pra cortar tudo, quebrar tudo e dizer, ó, a gente vai falar sobre Bruno Sufistinha assim, como a gente vai falar sobre Irmã Dulce, como a gente vai falar sobre Piedade, que é o filme de Cláudio, vai falar de Bacurau, Aquamovie. Chegou no ponto, assim, que é justamente o último ponto que eu tinha colocado aqui, que a gente já está falando sobre ele, na verdade, mas é uma discussão sobre ideologia e mitologia, né? Que aí foi o que eu estava dizendo, que eu estava lendo por causa do meu TCC e tal. Aí tem um autor, Alfredo Bose, né, que ele, no livro O Sei e o Tempo da Poesia, aí tem um capítulo que é Poesia e Resistência. E aí ele começa a discutir justamente a poesia nessa perspectiva de resistência a um discurso cotidiano que está totalmente atrelado a uma ideologia, ou seja, que defende uma moral. Enquanto a arte, né, ela é mitológica, porque ela não defende a moral, é um tempo outro, que está pairando acima desse tempo comum, sabe? Uhum. É isso. Eu queria saber o que é que tu acha, assim, dessa coisa da resistência, da arte, de como é, né, fazer essa resistência, como é viver isso, você que, enfim... tem esses trabalhos que são as violetas, são as cartas, Hilda, enfim. E tantos outros. Não, eu digo sempre mesmo, Gabi, que pra mim a arte ela é tão necessária quanto a medicina, quanto as humanas todas, as grandes profissões. E quando digo as grandes profissões, eu estou falando todas elas, que cada uma tem sua grandeza, sua, né, a sua estiga, enfim. Eu acho que a arte, ela é, pra mim, que sou atriz, produtora, porque ela é uma profissão como outra qualquer, assim. E a partir desse momento que eu escolhi isso pra viver, pra cuidar de filho, pra ter uma casa, ou seja, toda essa parte... 2 mais 2 são 5, então assim, não tem muito o que tem que fazer, resistir diariamente, porque muitas vezes você fica dizendo, realmente, falar né, de uma peça de teatro num lugar, por exemplo, que as pessoas não têm o que comer, não, tem o que, não frequentam uma escola. Mas aí, como falar de arte, que para mim é um certo requinte, e quando eu digo requinte é só não aguçar mesmo dos sentidos, assim, um requinte que para mim fez isso em mim, na verdade, que foi quando eu entrei no teatro, tudo aguçou, assim, a visão, tudo, a escuta, tudo. Então, mas como falar disso num lugar, num país e tudo, que realmente não se tem saúde, não se tem educação. Porque a pessoa sem saúde vai para algum campo, minha gente. Não vai para canto nenhum. A pessoa com fome, a pessoa sem uma cama para dormir, a pessoa vai para algum canto. Como a arte, para mim, ela é isso. É você... Então, é uma luta diária de resistir nisso, assim, de dizer, meu Deus, mas vamos fazer, porque quando a gente tem um riso aqui, quando a gente tem um abraço aqui, quando tem, sabe, chega gente que diz, nossa, obrigada, nunca fui no teatro, nunca tinha visto uma peça. Então tem vários retornos que a gente se alimenta por 1000 anos e segue. Mas é uma profissão muito abstrata e concreta, delicada. Diariamente a gente precisa estar na luta, mesmo produzindo, criando, sonhando, se juntando com gente.
para que você possa viver desta arte. E não ela ser um hobby ou ela ser que também já está valendo. Mas a gente que escolhe viver da arte tem a resistência, ela é primordial, senão você não vai mesmo, senão não rola. Eu amo e admiro muito essa mulher, ela É uma questão de poesia, o nosso laço é poético, isso é triste. Ai, Deus.